Sou eu o babaca por dizer que minha família adotiva não é minha família? Na semana passada, meu pai e a esposa dele fizeram a gente, a família adotiva, ir a um retiro para famílias com enteados. Ou pelo menos foi assim que eles chamaram. Eu, 17 anos, não queria ir, mas me disseram que não era negociável. Então fomos, e enquanto estávamos lá, várias pessoas diferentes me perguntaram como me sentia em relação a sermos uma família com enteados, e eu fui honesto sobre como realmente me sentia. Mas alguns pais que estavam lá disseram que eu não estava sendo uma boa influência por pensar de forma tão indiferente e negativa sobre tudo. Eles até reclamaram que eu chamava a esposa do meu pai de a esposa dele, e não de minha madrasta. Fui abordado por uns 3 pais de outras famílias dizendo que agora eles eram minha família, e que eu deveria amá-los, não ser indiferente. E eu respondi que eles não são minha família. São a família do meu pai, e talvez a família do meu irmão mais novo, 14 anos. Mas não a minha. E minha irmã mais nova, 16, sente o mesmo. Muita gente me disse que 2 anos já era mais do que tempo suficiente para eu ter me acostumado e começado a amar todo mundo, abraçar a ideia de ter uma mãe bônus. Uma das pessoas que disse isso, eu corrigi, dizendo que a esposa do meu pai não é minha mãe bônus, e que eu acho isso desrespeitoso com a minha mãe, que faleceu. Meu pai acabou deixando que eu ficasse no quarto que eu dividia com meus irmãos pelo resto do dia, já que era o último dia e iríamos embora. Mas quando voltamos para casa, meu pai e a esposa dele me chamaram para conversar e disseram que sabiam que eu tinha dito que minha família adotiva não era minha família. E como isso foi horrível de dizer, ainda mais num retiro como aquele. A esposa do meu pai disse que os filhos dela ficariam muito chateados ao saber que eu não os aceito e que eu os vejo como colegas de quarto aleatórios. Meu pai disse que existem jovens de 15 anos ou mais que ganham novas famílias e conseguem aceitá-las e chamá-las de família, e que eu poderia, e deveria, fazer o mesmo. Ele disse que não dá para ter a mesma família de antes, porque minha mãe morreu, mas que poderíamos ter essa nova e incrível família, e perguntou por que eu não iria querer isso. Ele disse que agora até temos um meio-irmão que poderia servir de ponte se eu e minha irmã fossemos mais receptivos ao bebê. Outro dia à noite, eu estava conversando com minha irmã e estávamos reclamando do retiro estúpido das coisas que disseram pra gente lá, e comentamos sobre como ainda achamos que eles não são nossa família, e que não nos arrependemos de ter dito isso. Nosso pai ouviu e interrompeu, dizendo que era decepcionante que ainda sentíssemos isso. Ele contou para a esposa dele, ontem, os dois disseram que deveríamos pelo menos ter pedido desculpas por dizer isso no retiro, mesmo que ainda pensássemos assim. Sou eu o babaca?